E tomaram o bezerro lá embaixo que lhes deram e prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: a Baal responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: chamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. Por que ele está zombando? Porque tem gente que acha que Deus não está percebendo nada. Tem gente que acha que Deus esqueceu dele. Tem gente que acha que Deus está dormindo. Tem gente que acha que Deus é pego de surpresa. Então ele está zombando deles. Por quê? Porque aquele Deus é um Deus que não ouve. É o que o salmista, no Salmo 115, se você lê a Bíblia Católica Romana, Salmo 113, na Bíblia da Reforma, Salmo 115, é a mesma Bíblia. Os salmos, nesse livro de Salmo, ele é um pouco desorganizado, mas são os mesmos 150 salmos, seja para um para o outro. Ele fala: os ídolos nada são, tem olhos e não veem, tem bocas, não falam, tem ouvidos e não ouvem, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, torne-se semelhante a eles os que o adoram. Aqui ele está zombando. Por quê? Para a gente fazer, para a gente entender que nosso Deus não dorme. Quando Isaías fala disso, ele não dormirá o guarda de Israel. Ele não vai cochilar. Pastor, eu acho que Deus esqueceu de mim. Não deu. É isso que ele está falando. E ele está aqui, como a gente chama hoje, ele está fazendo bullying. Pronto. Ele está fazendo bullying com os profetas de Baal. E aí deu meio-dia, talvez esteja dormindo e despertará, e eles chamavam em altas vozes e se cortavam, se retalhavam com facas e lancetas, conforme ao seu costume até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, 3 da tarde. Lembra que Jesus, o sacrifício do Cordeiro perfeito, o Cordeiro que tira os pecados do mundo, ele é levado, ele fica 6 horas do meio-dia até o sacrifício da tarde, 3 horas, e o céu fechou. Isso tudo tem um sentido profético. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor. Nós estamos falando de perturbação. E aqui vem uma primeira chave: restaure o altar do Senhor. O altar estava em pedaços. Todo o povo chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. E com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fizeram um rego em volta e redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então, quando você ia semear a terra, você abria você cavava aquele rego, você cavava para jogar a semente, faz duplo, faz um negócio maior. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Ele está oferecendo aqui para Deus mais do que o bezerro, porque naquele tempo eles estavam sem água há 3 anos e meio. Então ele está pegando, naquele tempo, a água era mais cara do que ouro. Pega 4 cântaros, joga sobre a lenha, joga sobre o altar, joga sobre o bezerro. E disse: fazei a segunda vez. E fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, 3 horas, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Respondeu-me: Senhor, responde-me,
para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É uma história que a primeira vez que eu li, para mim não fez muito sentido. Mas à medida com que você vai se aproximando da visão global, bíblica, você entende como que alguém, ele é capaz de orar e fazer o céu responder. Elias é um homem tão impressionante, que quando a Bíblia fala dele, o último avivamento, não vai ser um avivamento assim, do povo. Tem muita gente que confunde avivamento com alguém orar em línguas, ou com alguém receber um dom profético. O último avivamento é o avivamento das famílias. É muito interessante isso. Antes que venha o dia do Senhor, e o dia do Senhor, gente, está tocando trombeta por aí. A gente tem tantos sinais. Se você não vê nenhum sinal da volta do Senhor, que é chamado dia do Senhor, é o dia que o Senhor vai vir para resolver tudo. Um dos 5 pilares, só um deles já aconteceu na década de 40, quando Israel foi restaurado como nação. Quando a figueira, quando Israel estiver pronto. Israel está pronto. Depois de séculos, ele está pronto. Mas diz que, antes que venha, isso é Lucas capítulo 1, verso 17, ele diz: haverá um grande avivamento. O coração dos pais se converterá aos seus filhos, e dos seus filhos aos seus pais. Antes que venha o dia do Senhor. É assim que conclui a Bíblia, em Malaquias capítulo 4, verso 6, é o último versículo do Antigo Testamento, último.